Inclusive, agora vamos monitorar como está a viagem do presidente Jair Bolsonaro, o presidente que chegou a falar desinformação a respeito de vacina, relacionando vacina com outras doenças e acabou suspenso do YouTube, teve o post apagado em outras redes sociais e isso levou a um conflito que está entre Bolsonaro e a CPI da pandemia no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro deixou o Brasil depois da conclusão da CPI da pandemia nesta semana, ele respondeu à CPI antes de viajar, fez uma live ontem e agora está em Roma, onde ele participa da reunião da cúpula do G20, começa amanhã. O evento reúne, como vocês sabem, G20, as maiores economias do mundo, vai ter foco de debate na mudança climática, recuperação da pandemia e outros desafios globais. O enviado especial da CNN para essa super cobertura é ele, o Matias Brotero, o topete favorito do nosso telespectador. Matias, Bolsonaro então hoje encontrou com o presidente italiano, né? Teve uma reunião e essa foi a única agenda oficial do presidente hoje. Oficial, né, Daniela? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Boa noite, né, daqui de Roma. Porque o presidente Jair Bolsonaro, no início da tarde, saiu informalmente, até sem ficar perto da imprensa, ele saiu e visitou alguns pontos turísticos aqui, acompanhado de alguns ministros, alguns aliados, por exemplo, o ministro da Cidadania, João Roma. Bolsonaro foi então para o Panteão, a Fontana di Trevi, a Praça Campo de Fiore e comeu embutidos e fez uma espécie de tour antes de encontrar Sérgio Mattarella, o presidente da Itália, da República da Itália. Esse encontro que durou mais ou menos uma hora. Sérgio Mattarella que vem se encontrando também com outras lideranças globais aqui do G20 e o presidente Jair Bolsonaro terá uma agenda bastante cheia. Amanhã ele vai então para o G20, participará dos fóruns e também tem outras agendas bilaterais, reuniões bilaterais que devem acontecer. Por enquanto, então, o presidente retornou ao Palácio, a Piazza Navona, né, onde eu estou agora, o Palácio Panfili, que é a embaixada brasileira em Roma e a gente segue acompanhando toda a movimentação aqui por fora, mas a expectativa é para como vai ser amanhã, como vai ser esse primeiro dia de G20, que, vale lembrar, antecede a cúpula do clima, a COP26, em Glasgow, na Escócia, né, Daniela? Então, Matias, a pergunta era essa, né? Como é que o Brasil chega para essa reunião? Porque pelos temas que a gente apresentou aqui, mudança climática, emissão de gases de efeito estufa no Brasil aumentou, apesar da pandemia, na contramão do resto do mundo. A Amazônia, a gestão da Amazônia, temerária. O presidente chegou a visitar uma área de garimpo essa semana, garimpo ilegal, falando que estava buscando a mudança da lei. Isso grita no ouvido dos presidentes do G20 que estão indo numa direção contrária. Joe Biden, por exemplo, quer ser o líder da grande guinada global, dos líderes globais no combate às mudanças climáticas. Isso sem falar de pandemia, né? O presidente também adotou uma posição, uma atitude que não tem parâmetros nem mesmo nos Estados Unidos de Donald Trump. Exato, a questão ambiental vai ser uma pauta bem grande aqui no G20, que é um grupo informal econômico, né? Ele surgiu em 1999, em 2008, com a grande crise, né, financeira de 2008, ele começou a ganhar ainda um tamanho ainda maior e teve ali a participação importante de países em desenvolvimento, como foi o caso do Brasil. Mas esse ano, particularmente, isso já vem acontecendo, mas esse ano o meio ambiente será uma das principais pautas e os países, enfim, os governos vão poder mostrar mais ou menos o que eles vão apresentar lá na COP26. O G20 não é um espaço para você apresentar planos, mas o Brasil, já unindo um pouco do lado econômico, né, dos pleitos econômicos brasileiros com a parte ambiental, deve falar sobre a aquisição de créditos de carbono, a comercialização de créditos de carbono em oposição à taxação de carbono, que é algo que a União Europeia vem defendendo, né? O Brasil teme ali perder certo mercado caso haja ali uma taxação excessiva de carbono. Outra pauta aqui também, o governo brasileiro acredita que será a principal pauta, mas voltado para um campo mais econômico, a questão de taxação de multinacionais para evitar a evasão de impostos, né? De você não pagar os impostos e aí
combater ali os paraísos fiscais com as grandes empresas. Portanto, o Brasil aposta bastante nesse lado mais econômico, porém, o próprio Itamaraty admitiu, né, o próprio Itamaraty diz que um dos recados que o governo deve dar é de que investimentos internacionais ajudam a promover o desenvolvimento sustentável. Então, de uma maneira, é o Brasil mais uma vez dizendo, olha, a gente precisa de ajuda desse investimento internacional se a gente está falando de desenvolvimento sustentável, que é um dos principais pilares do G20, Daniela.